angústia e louvor. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não me escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no seu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor? Então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim. Como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abre-bocas, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais força, sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como a cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais estão me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros, e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afaste de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo, louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. E aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Devocional. Olá, Sou o Ti, eu sou a Rafa. o Arthur está conosco aqui também. Sejam bem-vindos ao nosso canal Ti Rafa Family, o canal da nossa família para poder abençoar a sua família. Hoje nós estamos refletindo mais uma vez aqui, Salmo Terapia. É um livro do pastor Dr. Jonatas Leônio, toda a equipe Salmo Terapia, Divinamente de Zuscope. Nosso agradecimento aqui, que é um livro incrível, tem edificado a nossa vida de muitas famílias aí. E hoje nós estamos refletindo aqui, no Salmo 22, um salmo para tratar e lidar com o sentimento de abandono. Né? Esse livro ele tem como lema que toda emoção é um convite para oração. Então hoje nós estamos aqui orando, refletindo a respeito desse salmo, que a Rafa acabou de ler, capítulo inteiro, né, de 22. Amanhã vai ter um salmo muito conhecido, hein? Salmos 23. Então hoje a gente vai estar refletindo aqui sobre o Salmo 22. Os Salmos 22, 23 e 24 são uma espécie de trilogia messiânica na qual seremos apresentados a atributos fundamentais do Senhor e de sua obra, mil anos antes da sua encarnação. No Salmo 22, popularmente conhecido como Salmo da Cruz, temos um vislumbre do Senhor como nosso Salvador. No Salmo 23, conhecido como Salmo do Cajado, temos um vislumbre do Senhor como nosso pastor. Já no Salmo 24, conhecido como Salmo da Coroa, temos um vislumbre do Senhor como nosso Rei. As palavras iniciais do Salmo 22 são encarnadas por Jesus na cruz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Este é justamente o cálice do qual Jesus orou, pedindo ao Pai que, se possível, fosse tirado dele. O abandono sempre dói, mas o abandono do Pai a Jesus na cruz foi a separação mais traumática, sangrenta e dolorosa da história.
Na cruz, Jesus experimentou o maior nível de sofrimento espiritual, mental e físico que alguém poderia suportar. Na verdade, suportou o que ninguém aguentaria, para restaurar o que ninguém poderia. Mas antes de adentrarmos no que de fato o Salmo 22 nos apresenta, sobre Jesus e sobre nós, tentemos entender o que se passa no coração de Davi ao escrevê-lo. O homem segundo o coração de Deus não escreve esse salmo de forma aleatória ou despropositada. O sentimento dele, como em todos os outros salmos, está sendo exposto. Pense, hoje temos uma perspectiva completa e sabemos que Cristo nos curaria por meio de suas feridas na cruz. Mas imagine que durante 1000 anos esse salmo não teve seu sentido plenamente preenchido. Davi morreu sem entender o propósito de tamanha dor, de forma completa. Deus estava, por meio do sofrimento, dando-lhe o privilégio de ter a sua vida e seus sentimentos misturados aos de Cristo. A pergunta que nos cabe neste momento é: estamos dispostos a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? Isto é, estamos dispostos a fazer parte dos sofrimentos do coração de Cristo, ainda que não entendamos tudo deste lado da eternidade? Jesus, a resposta de Deus para nossas perguntas. O homem de dores para o mundo de dores. Permita-nos vislumbrar a realidade completa por meio do seu sofrimento na cruz. Pensando nisso, vamos analisar os 3 tipos de sofrimento que Cristo está sofrendo na cruz e qual o propósito deles. Sofrimento espiritual. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Jesus, pela única vez na eternidade, chamou o Pai de Deus, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Cristo foi abandonado pelo Pai. Pense no custo disso para que nós fôssemos aceitos. Ele ficou longe para que nós fôssemos aproximados e Deus não o aliviou para nos aliviar. O Pai não o salvou para poder nos salvar. Jesus sabe o que é passar por uma crise espiritual e se compadece daqueles que estão passando por ela neste momento. 2. Sofrimento mental. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Como médico e pastor, tenho a oportunidade e a responsabilidade de atender e entender aqueles que estão sofrendo tanto do corpo como na mente e no espírito. Destes 3 tipos de sofrimento, o mais incompreendido e por isso o mais doloroso, em minha opinião, é o sofrimento mental. Sobre esse tema, C.S. Lewis disse: a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar. A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo. É mais difícil dizer que meu dente está doendo do que meu coração está partido. Por vezes, nós cristãos, por desconhecimento dos limites naturais do terreno da alma, temos a tendência de banalizá-los. Porém, foi diante da agonia mental e da profunda angústia mortal que Jesus orou ao Pai, suplicando que o cálice fosse dele passado, com um profundo desejo de desistir da missão. Conheço muitos irmãos que por banalizarem e não darem a devida atenção ao sofrimento mental, perderam a fé, perderam a família e se perderam. Como é importante cuidarmos do nosso coração, ainda mais sabendo que a dele que procedem as fontes da nossa vida. Provérbios 4:23. Muitos fracassos espirituais não são primariamente espirituais, e sim emocionais, e quando negligenciados podem afetar a fé. Isso porque o coração é o terreno onde a fé é plantada. Não há como querer que a semente prospere em um terreno mal cuidado. Entretanto, enquanto nós somos inexperientes no assunto do sofrimento mental e por isso negligentes, Jesus sabe exatamente como dói cada um dos espinhos que afetam a mente. Ele lidou com a zombaria, com o desprezo, com os insultos, com o desamparo e com a crise de identidade. Ele sabe o que é padecer emocionalmente também. 3. Sofrimento físico. O sofrimento físico é o mais dramático de todos e, por conseguinte, o mais visível, o que torna fácil identificá-lo. Todavia, é o padecimento que mais nos incapacita. Devido aos sangramentos, Jesus experimentou a desidratação em tamanho grau que a língua grudou no céu da boca. Seu vigor secou como cera e seus ossos ficaram desarticulados, ainda que nenhum tenha sido quebrado. Talvez a razão pela qual a unidade do seu corpo, a igreja, importe tanto. Jesus padeceu de todos os tipos de feridas físicas. Cortes, lacerações e perfurações, provocadas por açoites, cravos, espinhos, dentre tantos outros, fazendo derramar seu sangue puro, para nos redimir de cada uma das nossas feridas. Mas por que um Deus perfeito e sem feridas aceitou ser ferido na cruz? Penso que uma resposta para esse questionamento seja que na fisiologia humana
Apenas 2 superfícies feridas podem ser suturadas. Não é possível costurar uma pele íntegra a uma pele ferida. A cruz, entretanto, é uma sutura de Deus, feita do alto do céu ao lugar mais baixo da terra para nos unir a Cristo, juntando nossas feridas terríveis da queda às feridas terríveis da cruz, para nos restaurar inteiramente, inclusive em nosso coração e emoções. Deus expõe o próprio coração a nós, em Cristo, para que nós, agora sem medo, pudéssemos nos expor a Ele, por meio de Cristo. Assim podemos apresentar cada uma das nossas feridas a Jesus, pois Ele conhece profundamente cada uma, e une-se a nós por meio delas para nos curar. Imagine agora a pior dor que você já sentiu na vida. Você consegue escrever como se sente ao saber que Jesus entende nossas dores de forma profunda, pois experimentou cada uma delas? Qual sofrimento você tem experimentado, espiritual, mental ou físico? Escreva aqui. Você consegue imaginar a cruz como a sutura de Deus para fechar as suas feridas junto a Ele? Escreva alguma ferida que a cruz de Cristo já curou. Muita informação, né? Né? Caraca, dá vontade de ler uns 2 dias seguidos isso aqui, né? Sim. Uma das coisas, assim, que eu achei muito interessante, os 3 tipos de sofrimento, né? Sofrimento espiritual, mental e físico. Tem um livro que eu li, que ele fala um pouco sobre isso. Eu acho que uma das coisas, assim, que talvez mais pesou ali, né? No caso, aqui a gente leu o Salmo de Davi, mas no caso ali de Jesus, eu acredito que foi uma série de coisas, né? Mas uma das principais, assim, pra mim, é chegar num ponto que as pessoas vão escolher Barrabás e não Jesus. E eu acho que, é lógico, que a gente entende que isso foi o cumprimento do que tinha que ser feito, mas a gente vê isso acontecendo e depois ali a galera zombando dele na cruz, sabe? Se tu és o rei, desce daí, né? Talvez até mesmo aquele ladrão na cruz, né? Falando pra ele, né? Sim. Então eu acredito que, assim, galera, na moral mesmo, é difícil, né? Não deve ter sido fácil, não. Sem falar da dor física, de você estar ali com o corpo tudo cortado, galera jogando, sei lá, vinagre, jogando as coisas em você, talvez os bichos vindo comer, sem falar que ele teve que carregar aquela cruz pesada, A coroa. junta tudo isso, e eu acho que talvez um ponto dele pensar assim também, cara, meu pai poderia ter me livrado disso, né? Caraca, vocês vão ver quem que é meu pai, né? Sabe aquela história? Então eu acho que nesse caso, assim, a dor psicológica, né? Acho que pra mim, assim, eu acho que Eu acho assim, não dá pra se comparar, né? eu acho que respondendo a primeira pergunta, qual dor maior você sentiu? Rafa, eu acho que foi a dor da amamentação. No sentido não da questão do Arthur, né, amamentar, mas no sentido que eu passei depois, que a questão do empedrar, nunca tinha sentido uma dor tão forte. Física. Isso, física, não se compara com a dor de Jesus, gente, não é isso, mas é igual pergunta aqui. Essa dor e você agora, tipo, pensa no que ele sofreu. Sim. Eu já senti uma dor muito grande, muito forte, gente, muito forte mesmo, uma dor, nossa, é horrível, né? Eu acredito que a sua, olha eu colocando, Sim. mas a sua da cirurgia, Sim. uma dor muito forte pra falar, não conseguia respirar direito, não conseguia dormir. Eu achava que eu sentia dor na garganta até eu fazer a cirurgia e tentar recuperar dessa cirurgia. Isso, então aí eu acho que são níveis de dor que a gente teve, né? Então, respondendo essa pergunta. Eu lembro até que às vezes a Rafa me perguntava, tá tudo bem? Eu não poderia nem falar, né? Aí ela sempre perguntava pra mim, a dor tá em que nível? Você lembra? Às vezes eu, tipo, de 0 a 10, né? Às vezes eu falava, não, tá 5. Aí eu esperava a dor abaixar pra tomar o remédio pra passar a dor. Porque se demorasse muito tempo pra tomar o remédio, a dor aumentava. Só que olha que engraçado, pra você tomar o remédio, o engolir fazia a dor aumentar. Então era uma coisa assim, tinha hora que eu preferia sentir aquela dor do que tomar o remédio pra passar a dor, porque no curto prazo ia doer mais. Então eu acredito que não é legal você viver com dor, né? E eu acho que nesse ponto, você estando com a dor, você sabendo que o remédio pra curar aquilo poderia ser seu pai e você ter sido abandonado, eu acho que isso pesou muito, né? Também. E a segunda pergunta aqui, ó. Qual sofrimento você tem experimentado? Eu acredito que o meu é o mental. O emocional, às vezes, que a gente se abala com coisas do cotidiano, assim, sabe? Acho que igual ele fala aqui que é um dos piores, eu acho mesmo que é um dos mais difíceis.
né? Porque você fala, tá tudo bem, mas no fundo não está tudo bem, né? É muito fácil, às vezes, você falar que você machucou o dedo, onde machucou, contar, e do que o porquê contar que você tá com o coração ferido, com a mente abalada, né? Eu acho que o pior disso também é que a dor física, né? Vamos imaginar uma ferida física. É mais fácil das pessoas verem e, pô, Também. ele tá com o braço machucado, né? Tá com sei lá, tá com uma atadura ali, você sabe que a pessoa tá machucada. Agora, quando é uma dor interna, você muitas vezes tenta disfarçar e a pessoa perguntar aquilo, às vezes revisitar aquilo pra poder contar, eu acho que acaba doendo mais, né, Rafa? Sim, eu também acho. Então, por mais que aqui a gente tá falando da dor do abandono, mas entrando no ponto de dor, né? Então, acredito que não é fácil, acredito que não seja fácil, mas entender que assim como Jesus, né, eu acredito que ninguém vai ultrapassar o nível de dor dele, porque comprovado cientificamente que ele foi o ser humano que mais sentiu dor. Eu não vou saber falar exatamente agora, que eu não sou médico e não entendo muito dessas coisas, mas o nível dele suar sangue, É um nível alto que a gente nunca chegaria vivo. ele passou, eu não sei, gente, posso estar falando errado, mas vamos supor, ele passou de um AVC, ele passou de um Passou de derrame, tudo. ele passou de coisas que o ser humano não aguentaria, de uma parada, eu não sei falar, eu sou médico, mas enfim, ele ultrapassou o limite que muitas vezes nós não ultrapassamos, até chegar no ponto dele suar sangue. Se tem alguém que entende, comente aí, por favor, Joãozinho? Joãozinho. Ou eu posso pesquisar depois e colocar aqui um termo técnico, né? Mas esse ponto dele suar o sangue é um ponto muito importante, assim, que o corpo, ele ultrapassou os limites do corpo humano, e não é porque ele era um ser divino, não, mas é porque ele realmente entendia que ele precisava passar por aquilo. Uhum. Então, quando você se sentir abandonado, lembre dessa passagem, que até mesmo Jesus, que teria todos os motivos para não precisar passar por isso, ele passou por isso, por você, né? Então amanhã nós iremos continuar Salmo 23 e 24, que pelo que falou aqui é uma trilogia, eu não sabia disso. Muito legal. Então, nós nos vemos amanhã, né, Rafa? Sim. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E é isso aí, ó. Salmo Terapia, se você quiser comprar, tem na descrição. Também tem o WhatsApp para você poder entrar no grupo e participar. Deixa seu comentário aí o que Deus falou contigo. Curte, manda para um amigo aí, para uma família que você sabe que precisa muito desse devocional. E é isso, galera. Deus abençoe. Até Tchau, amanhã. até amanhã.